foi a minha cursada das matérias de Histoembrio e Genética na Barceló. E lembrando que se você está estudando essas matérias ou ainda vai estudar, eu tenho resumos para as 3. O link tá na minha bio. Em relação à quantidade de aulas, eu tinha aula na plataforma, então eu assistia quase todos os dias aulas que estavam na plataforma, porque essas matérias são um combo, né? Você tem que estudar elas juntas e aprovar elas juntas. Então você não consegue aprovar só uma ou só outra, tem que fazer tudo junto. Além das aulas online, eu também tinha aula presencial na faculdade. A primeira parte de isto, no laboratório de isto, e a segunda parte, quando a gente ia para outra aula, que era resolver casos clínicos, então envolvia isto, embrio e genética. Geralmente a minha professora de isto dava assim, um mini resumo da aula, né, do tecido que a gente ia ver naquele dia, mas nem todos os professores fazem isso que eu sei. Então é por isso que a gente tem que ir com um conteúdo estudado, né? Quando a gente vai para a faculdade é pra gente treinar, é pra gente aprimorar o conhecimento, tanto que a segunda parte é caso clínico, ou seja, você tem que saber a parte de histo, embrio e genética para você resolver aqueles casos clínicos em sala de aula. Em relação à avaliação, a gente tem uma primeira parte, que é o choice, onde a gente tem que conseguir 40% para daí ter o direito de ir para a instância oral. Então a gente faz esse choice em casa. Como segurança, eles pedem que a gente coloque uma câmera filmando a gente de trás e mostrando tanto a gente quanto a nossa tela do computador. A gente faz em casa mesmo. E aí você aprovando nesse choice, você vai para a instância oral. A instância oral é prova oral. Como foi a minha primeira era, né? Porque é dividido em 3 eras, primeira, segunda e terceira. Então a minha primeira era, eu fiz o choice, só que assim, eu tava muito nervosa, confundi com o tempo, enfim, foi assim uma lambança. Eu lembro que eu tirei 4 pontos alguma coisa, ou seja, fui pro oral ali, ó, na risca, entendeu? Quase que eu não vou. E daí, falei, não, tem que me preparar muito, tem que manter a calma, porque, tipo, eu tô estudando, como é que eu tô tão nervosa? Aí fui pra instância oral. E assim, no meu caso, nenhuma das eras eu vi lâmina nas provas. Alguns outros colegas, sim, mas não aconteceu comigo, tá? Mas você tem que ir preparada pra caso tenha que explicar alguma lâmina também. No meu caso, então, foi eu e o professor só, eu e o Mariano, e ele fazendo pergunta. Gente, pergunta, assim, que não acabava. A primeira coisa que eu sentei na frente dele, ele falou assim, me fale sobre placenta. E aí você tem que falar tudo que você lembra sobre placenta. E às vezes ele vai te interrompendo pra fazer mais perguntas, pegar coisas mais específicas. Mas assim, ele me perguntou absolutamente tudo de era 1. Acho que não faltou nenhum assunto de era 1. Então, por exemplo, ossos, ele pediu pra eu descrever como que viria um osso na lâmina. Enfim, assim, teve de tudo. E aí, quando terminou, ele comentou, eu quero entender a tua nota do choice, porque eu tô te perguntando e você tá me respondendo absolutamente tudo. Como que você foi tão mal no choice? Eu expliquei que tinha feito besteira, enfim, né? E aí o que acontece? Daí ele falou assim, olha, como você foi mal no choice, eu sou obrigada a te perguntar de tudo. Por isso que eu não parava de fazer pergunta, né? Porque eu tenho que ter certeza que você sabe, porque você foi muito mal. Então, isso serve de alerta que a nota do seu choice influencia na sua prova. Então, se você vai mal, você vai ter mais perguntas e eles vão ser mais rigorosos. Se você vai bem, normalmente eles são um pouco mais tranquilos. Agora, corta pra era 2, eu estudei muito mais. Eu falei, vou manter a calma nesse choice e foi o que eu fiz. E aí eu tirei 8 no choice, 8 e alguma coisa, acho que 8 e 5 no choice. E aí, quando eu cheguei lá pro dia do oral, eles me liberaram, falaram que pode ir pra casa. Inclusive tem um vídeo aqui sobre isso, tá? A maneira que você pode ser liberado é de acordo com o seu conceito em sala de aula. Então, a sua presença, se você faz perguntas, o professor pode avaliar tudo isso. A minha professora fazia parcialitos e dava nota pra gente nos parcialitos em sala de aula. Então, toda vez, na nossa prática de isto, antes da gente ir para as lâminas que a gente ia ver naquele dia, ela fazia um parcialito com o que a gente já tinha visto. Então, isso aí contribuiu para que eu pudesse me livrar do oral na segunda era. Na terceira era, não podia se livrar de oral. Na terceira era, todo mundo ia fazer oral. Então, de novo, eu fui bem no choice, tirei 8 de novo. E tava já com um bom conceito, minha professora manteve, né, os parcialitos, então ela manteve o conceito. E aí, quando eu cheguei na prova, para vocês verem como influencia isso. Cheguei na prova, o Mariano olhou assim, fez umas perguntas, assim, tipo, bem simples e tal, perguntou umas coisinhas, falou, olha, não tem mais assim que eu te perguntar, porque a sua nota no choice é boa, a sua nota de conceito é boa, que também tava com 8. Ele falou, tá liberado, colocou um 8 pra mim e eu fui embora. Então, tenha em mente isso, tá? Que se você vai bem, se você faz perguntas em aula, se você participa, se você vai bem nos parcialitos, isso tudo influencia no seu exame. Então, dedique-se a isso.
Tanto que eu comentei uma vez com vocês que eu pegava, minha aula era às 8 na faculdade, né, antes do parcialito. Eu acordava mais cedo pra dar uma estudada pro tema que ia ter parcialito pra que eu fosse bem, porque eu sabia que isso ia influenciar. Aí terminaram as 3 eras, estava apta a fazer a final, porque aqui a final é obrigatória. O que é essa final? É uma prova, tem choice oral novamente, no mesmo esquema. Ah, e se você não aprova no choice, né, vamos supor, você não tira 4, aí você não vai pro oral, você já vai direto pro recuperatório em novembro, tá? Então, a instância oral é depois do choice e você precisa ter passado no choice para ir pro oral. Bom, na final é a mesma coisa, tem a parte choice e a parte oral. Fui novamente bem no choice e aí cheguei, assim, eu tava muito nervosa, tá? Eu tenho até vídeo do dia que eu aprovei na final de embriogenética. Eu tava muito nervosa, quase não tava querendo ir, tava me dando dor de barriga, gente, assim, eu tava extremamente nervosa. E aí eu cheguei lá, falei, bom, é isso, entendeu? Tô aqui, estudei pra caramba, coloquei o mesmo pensamento que eu tinha levado para as outras provas orais da faculdade. Falei assim, eu estudei pra caramba, ela vai me perguntar coisas que eu sei, entendeu? As coisas que eu não sei são bem menores do que as que eu sei. Então é com esse pensamento que eu vou entrar na sala. Aí eu cheguei lá, me chamaram, porque assim, você fica numa outra salinha e eles vão chamando nome por nome pra entrar na sala e fazer a prova com o professor. E novamente, nessa final, não me tomaram lâmina. Aí eu cheguei com a Tomasso, minha primeira parte da prova foi com a Tomasso, foi êmbrio e genética. E ela me perguntou bastante coisa, assim, tipo, bastante coisa mesmo. Pra uma final, eu acho justo até, né? Então ela perguntou de êmbrio e genética, basicamente. E aí ela pegou, me colocou um 8 e eu fui chamada pela outra professora pra fazer a parte de isto. E aí ela pegou minha folha, olhou que eu tinha nota boa, já com a Tomasso. Ela falou assim, já que você já foi bem com a Tomasso, né, em isto êmbrio, a gente vai ter uma conversa aqui. E foi isso que foi feito, assim, foi uma charla. Então ela falou assim, e ela começou a colocar caso clínico, que eu achei muito legal. Ela começou a falar, então, se chega um paciente com não sei o que e tal, e daí no caso, por exemplo, era fibrose quística, o diagnóstico. Então eu dei o diagnóstico e comecei a falar um pouco sobre o que era fibrose quística, sobre o pâncreas. Ela me perguntou um pouquinho também sobre mama, sobre tecido mamário, na verdade, né? Mas foi super tranquilo. Esse foi mais um vídeo, assim, um resumão de como foi a minha cursada, como que foram as provas, pra vocês terem consciência de que a sua nota de conceito influencia na sua prova, isso pode te ajudar ou te atrapalhar. No meu caso, na primeira era, por exemplo, me atrapalhou, se eu fui com nota ruim, ele me tomou muito mais coisa, poderia ter me embananado ali. Então tudo isso faz bastante diferença. E também falar pra vocês não terem medo da prova. Porque assim, os professores não estão lá para te reprovar, eles não te odeiam. Você chega e fala com segurança, e foi isso que eu fiz em todas as minhas provas. Em primeiro lugar, eu não ficava pensando muito, porque se eu penso demais, começa a dar branco, começa a ficar nervosa. Então assim, perguntou, eu começo a responder. Nem que eu comece de uma forma geral, assim. Por exemplo, na primeira era, ele me perguntou placenta. Eu precisava organizar as ideias de tudo que eu tinha que falar sobre placenta. Então eu comecei a falar, tipo, coisa básica do básico para introduzir o assunto e ao mesmo tempo ordenar meu pensamento. Comecei a falar, placenta é um órgão transitório, assim, e aí fui trazendo os assuntos. Então a minha dica para as provas é que você não fique pensando demais para não ficar mais nervoso. Perguntou, começa a responder. E às vezes eles veem que você está respondendo com tanta certeza já e rápido que eles já mudam o assunto. Isso já aconteceu comigo também. Então eu começo a responder, não, mas me fale então sobre tal coisa, porque o professor percebe que você sabe e tipo, ele não vai ficar perdendo tempo ali que você fale. Responder com tanta segurança, mesmo que às vezes saia uma informação meio errada ali, às vezes o professor nem percebe porque você tá tão focado, tão certo do que você tá falando, que ele só tá tipo, é verdade. Então assim, mantenha uma calma pra prova oral, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. E mesmo se aconteça uma reprovação, gente, a gente tem um recuperatório no final do ano que a gente pode fazer e recuperar, aprender com os erros, né, naquele momento e recuperar essa nota. E em breve vou fazer um vídeo aqui sobre como que eu estudei, tanto pra Nato, que eu daí fiz na UBA, né, não foi na Barcelô, se bem que eu estudei um pouquinho na Barcelô também, que eu fiz a primeira prova, tem um vídeo aqui sobre isso, e também sobre como estudar pra isto e êmbrio. Mas não esqueçam que tenho resumos perfeitinhos pra vocês pra isto e êmbrio, inclusive tem um grupo secreto lá onde eu falo como explicar tais assuntos. Bom, é isso, esse foi um resumão da minha cursada e a gente se vê no próximo vídeo.